Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto do acirramento da crise sobre o ânimo dos petistas. Para falar sobre as convicções e vigor da militância do PT, eu entrevisto o deputado federal Vicente Cândido, petista há 34 anos, com longa carreira na política, onde já foi vereador, deputado estadual e presidente do Diretório Municipal do PT de São Paulo. Obrigada, deputado, por estar conosco. Deputado, a cada dia um fato novo. E para o acompanhamento deles, todos precisamos estar muito esclarecidos e atentos. Hoje, uma nova fase da Lava Jato anunciou busca, apreensão e também prisão de duas pessoas de Santo André, Ronan Maria Pinto, e dono do Jornal do Grande ABC, e também o Silvinho Pereira, que foi secretário do PT tempos passados. E uma conversa paralela em relação a essa ação, e até uma crença do próprio juiz Sérgio Moro, é que possivelmente, através da ação de Ministério Público de São Paulo, possa haver o esclarecimento definitivo do assassinato do ex-prefeito Celso Daniel. O senhor fica animado com a possibilidade de remoção de uma nebulosa em torno desse caso que dificulta muito o entendimento? Animado não, mas todo fato que puder esclarecer um crime dessa natureza, eu acho que ajuda a polícia, ajuda o Ministério Público e ajuda até os próprios petistas, porque se a gente pegar mesmo os dirigentes do ABC ali mais próximos do caso Celso Daniel, não sabe até hoje, né, qual foi o desenrolar do crime, né? Você pode dizer que foi o crime perfeito, mas teve mortes, teve prisões em torno de tudo isso, mas ainda não desvendado o caso. Se servir para isso, eu acho que está cumprindo um papel. Mas eu acho ainda que o juiz Sérgio Moro continua exacerbando, usurpando suas competências em vários casos, inclusive nesse, rasgando mais uma vez a Constituição. Não precisava dessas coercitivas, não precisava dessas prisões, as pessoas não tinham sido notificadas e foram surpreendidas mais uma vez com os pedidos de prisões. O Sérgio Moro, ele rasga a Constituição, rasga o Código Civil, porque delação premiada e prisões é caso extraordinário. Ele usou isso como uma prática cotidiana da ação dele como juiz. Eu acho isso muito ruim. Delação premiada, Maria Lídia, é um ato voluntário. Agora, delação forçada, coercitiva, como tortura, você está rasgando o direito brasileiro. Agora, deputado, é interessante, isso que o senhor está falando tem sido repetido por várias pessoas, petistas ou não. Eu já tenho ouvido isso. Por outro lado, temos ouvido também de juristas, de estudiosos do direito, da Associação dos Juízes, a AJUF, que isso não acontece, que Sérgio Moro não está agindo fora dos limites da lei. Deve ficar muito difícil para quem nos assiste, para o cidadão comum, entender, né? Afinal de contas, tá ou não tá, não está. Você ouviu isso? Exagerando. Mas uma indagação é a seguinte: há recursos, eu vi aqui de um jurista, dentro da lei, para quem acredita que haja esse exagero e ultrapassagem dos limites da lei, para em instâncias superiores resolver isso, que é o que está acontecendo. Muitos mandados de segurança foram impetrados no Supremo Tribunal, alguns foram aceitos e outros rejeitados. É uma questão polêmica, não é? Não é conclusiva. Eu julgo que setores do judiciário está acuado pela pressão da mídia em cima do PT, em cima da seletividade das apurações, né? Exceção dessa semana, da posição do Supremo de ontem, que eu acho que passou ali um pito bastante forte no juiz Sérgio Moro e nos demais juízes, que não foi dirigido só para ele. Posições de entidades de classe, a JUF e outras, não tinha jeito de ser diferente, né? Tem um viés corporativo. Se você ouviu isso, a gente está lendo isso também. Por outro lado, eu já ouvi também de pessoas e juristas, né, de que há, sim,
uma forçada de barra muito grande. Não, é como eu disse, eu mesma já reconheci ao senhor que há quem diga como o senhor, mas ao mesmo tempo há quem diga o contrário. Até em função disso, nós vivemos um momento de grande acirramento dos ânimos em torno de tudo o que está acontecendo. Hoje mesmo eu vi o ministro Edinho Silva dizendo que ele foi ameaçado de morte através do Facebook. É horrível. A grande diferença O que está acontecendo? Eu quero ouvir do senhor. Uma boa parte da culpa disso é culpa do setor da mídia, irresponsável da mídia. Os atos aqui da Paulista a favor do impeachment é ato convocado pela mídia brasileira. Caso contrário, não fica fácil jogar isso para a mídia, se não fosse isso, os dirigentes, as pessoas públicas contra o governo seriam aplaudidos aqui na Paulista ou no Brasil inteiro, foram achotados. Tiveram que sair correndo dos atos. Então, isso mostra que é o ato do ódio, que é o ato contra a política, negando a política. Isso é muito ruim. Mas eu tenho muito temor sobre isso. Dos dois lados tem essa violência. Dos dois lados tem a intolerância. Maria Lídia, ninguém viu alguém de camisa vermelha agredir alguém de camisa amarela. O contrário é verdadeiro, como aconteceu com o nosso líder do governo ontem no Ceará. As agressões estão vindo dos outros lados, a intolerância, a impaciência do outro lado. Os atos nossos ontem em Brasília e no mundo inteiro, no Brasil inteiro, e no dia 18 aqui, é ato da política, da civilidade, do projeto de Brasil, da decência. O ato contra a presidente Dilma é um ato da intolerância, ato da negação da política, diferente, por exemplo, do processo de impeachment do presidente Collor, onde as entidades organizadas, os partidos políticos estavam querendo tirar um presidente que tinha um outro projeto de país. Se você perguntar para qualquer manifestante desse, que é contra a presidente Dilma, e perguntar o que vai acontecer no dia seguinte com o Brasil se tirar a presidente Dilma, não sabem falar o que vai acontecer. Certo. Agora, deputado, eu não esperaria uma resposta diferente do senhor, até porque o senhor é um petista histórico e esse está sendo o discurso no PT. E eu compreendo que é a forma como aqueles que estão contra o impeachment, contra todas essas manifestações em relação ao repúdio ao governo Dilma, tenham essa reflexão. Mas eu quero ouvir do senhor, e não é de um lado só que está acontecendo isso. Nós sabemos que a intolerância acontece dos dois lados porque está polarizado. É uma situação política extremamente polarizada, a ponto de que aqueles que se manifestam contra o impeachment são chamados de petralha, comunista, corrupto. E os que se manifestam a favor são chamados de fascistas, elite branca, são chamados também de coxinhas, né? Que é a tradução atual para aqueles mauricinhos e patricinhas. Mas vamos aceitar. É isso que eu estou chamando. Eu quero ouvir do senhor. Até agressão. Mas o senhor não me deixou terminar. Deixa eu terminar. Tá bom, como eu ouvi o senhor até o fim. Desculpa. Mas a pergunta é essa: o que está acontecendo na cabeça de todos esses brasileiros? Porque nós não estamos falando de 2 nem 3, nós estamos falando de milhões em todos os estados, Brasil afora. Que onda aconteceu que o brasileiro não tem condição de conviver com o seu contrário, com quem pensa diferente? A única culpa que eu carrego aí como petista, Maria Lídia, é que cabe o PT que está no governo, cabe o PT como o maior partido de oposição do planeta aqui no Brasil, ajudar a politizar a sociedade. Eu acho que nós pecamos em algum período aí nesses 14 anos de governo nesse sentido, né? E até conversei bastante com o presidente Lula sobre isso. Acho que a função nossa é politizar, é fazer a revolução cultural, a revolução educacional, para que a gente cresça, né, como cidadão. Agora, vamos admitir... Mas isso não é bom? O quê? O crescimento como cidadão? Necessário. Acho que essa é a função nossa. Não, eu acho que aí está a falha nossa. Agora, vamos admitir que a agressão verbal seja tolerável, porque o parlamento faz isso, é liberdade de expressão. Agora, a agressão física é deplorável. E da nossa parte não haverá agressão física. No máximo que pode acontecer, talvez alguma legítima defesa, que ninguém vai apanhar também e levar desaforo para casa. Mas também não tem acontecido. Então, o que a gente pede para as pessoas que são contra, é que aprendam a fazer o debate, que ajuda a construir o Brasil decente. Vamos fazer o debate, né, das palavras, do convencimento e não da agressão física. Acho que a agressão física tem que ser abominada a todo e qualquer momento e repudiada por todos nós. Eu acho que a mídia pode ajudar nisso. Pelo contrário, a mídia tem incentivado ao contrário. Eu acho que ela tem incentivado o ódio, não todos os órgãos
de imprensa, ao falar... O senhor está generalizando? Não estou generalizando. Acho que tem meios de comunicação muito responsáveis, como é aqui a Gazeta, por exemplo. Mas, no geral, eu acho que há um carregamento, uma parcialidade de setores da mídia muito pesado, de preconceito, de ódio, inclusive, principalmente sobre o Partido dos Trabalhadores. Então, isso, eu acho que nós temos que dividir essa responsabilidade e carregá-la em cima de quem é o culpado. A definição desse culpado ainda está, como é que se diz, a caminho, não é clara, né, para todos. A polarização está instalada. O que é importante acho que a polarização é interessante, acho que ajuda, acho que o antagonismo ajuda o crescimento. Agora não pode ter agressão, não pode ter exacerbação, não pode ter, acho que isso... Aí eu acho que não há isso, dúvida, acho que o parlamento tem a sua responsabilidade, o governo tem a sua responsabilidade, os órgãos de comunicação, sobretudo, que propagam essas posições, talvez tenham um pouco mais de responsabilidade. Não todos, não estou generalizando, acho que seria leviano fazer isso. Há que haver civilidade, né, deputado? Muito obrigada. Uma boa noite por sua entrevista. E eu agradeço. Na máxima de que não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca se acabe. Nós vamos superar isso muito brevemente. Obrigada, boa noite. Estela.